Continuando nosso ano bíblico, hoje, o primeiro livro dos Reis, capítulo 1 e capítulo 2. A velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinham, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zó-Elete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados e ovelhas com abundância e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba.
Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém! Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok o sacerdote tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram. Quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: Entra, porque és homem valente e traze boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor o rei Davi constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok o sacerdote, a Natã o profeta, e a Benaia filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok o sacerdote e Natã o profeta o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram tomando cada um o seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: Vai para tua casa. Capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus,
para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abné, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa. Porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido te faço: não me rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisag sunamita. Respondeu Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não recusarei. Disse ela: dê-se Abisag a sunamita a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, para Joabe filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E a Abiatar o sacerdote disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levar-te a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor,
cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse. Arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que Davi meu pai o soubesse. Isto é, a Abiné, filho de Né, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeté, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. Depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos. E trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Amém. Um ótimo dia, que Deus o abençoe. Continue ouvindo a palavra de Deus, continue estudando a palavra de Deus e meditando. Porque o tempo passa, o tempo voa, mas a palavra de Deus continua sendo uma boa. Até amanhã, em nome de Jesus.